Olá pessoal, vamos ver nosso componente mapa. A gente tem dois tipos de componentes. Temos o componente mapa coroplético e temos o componente ponto de geomaps. A principal diferença entre eles é que nosso mapa coroplético ele aceita campos como código do IBGE, sigla do estado, nome da cidade, ID da cidade e assim por diante. E nosso mapa de ponto de geomaps ele só aceita coordenadas geográficas, ou seja, a latitude e a longitude. Por exemplo, nesse mapa que a gente tem aqui, foi inserido o código do IBGE como atributo e um campo para fazer a contagem. Então a gente consegue saber por cidade quantos clientes que a gente tem localizado em cada cidade nossa. Nossos mapas eles funcionam como extensão de arquivo que é do tipo shapefile. Dessa forma é possível carregar nosso próprio mapa aqui no sistema. Por exemplo, esse mapa que está carregado é o mapa que lista todos os municípios do Brasil. Poderíamos carregar aqui um mapa de estado, um mapa de regiões, um mapa somente de uma região do Brasil ou de uma região do mundo, e assim por diante, desde que esse mapa tenha a extensão shapefile. A gente consegue achar essa extensão de mapa facilmente no site do IBGE e em outros sites a gente consegue localizar esse tipo de mapa para fazer o download. Podemos também construir nossos próprios shapefiles e utilizar ele no MyBI, através de programas de construção de mapas. Vamos criar um exemplo aqui de um mapa. Vamos apagar esse mapa que já existe. Vamos adicionar primeiramente o mapa coroplético. Reparem que aqui o mapa é listado com todos os continentes. Então a gente primeiro carrega nosso mapa, podemos utilizar a opção carregar ou importar. A opção importar vai importar os dados do mapa para a aplicação e a opção carregar somente vai apontar o destino, a localização de onde encontra nosso arquivo. Caso a gente queira passar o projeto para uma outra máquina ou passar esse projeto para a versão web, é interessante a gente utilizar a opção importar mapa. Clicamos no botão. No sistema a gente já tem uma pasta chamada mapas, que a gente manda com o mapa default, que é municipios-polígonos.shp, que é a extensão shapefile. Podemos também utilizar outros tipos de mapas, por exemplo, São Paulo, a gente tem alguns mapas de São Paulo. Ó. Vamos clicar em um mapa aqui para abrir. Aqui a gente listou um mapa de São Paulo, que provavelmente tem todos os municípios de São Paulo. Vamos clicar aqui para abrir um outro tipo de mapa. Vou no botão importar mapa. E vamos aqui, estados do Brasil. Esse mapa aqui contém todos os estados do Brasil sem as cidades. Então, para esse tipo de mapa, quando a gente clica aqui na opção de atributo, a gente vê que a gente tem o campo estado, região, código F e UF. Ou seja, o campo do atributo é dinâmico de acordo com o mapa que a gente escolher. A gente pode escolher um mapa aqui que não tenha esse tipo de informação. Então, nosso campo que vai vir na query tem que ser correspondente ao tipo do mapa que a gente selecionar. Vamos selecionar aqui um outro tipo de mapa. Vou escolher o mapa aqui de municípios, que ele contém todos os municípios do Brasil. Dessa forma, quando a gente selecionar o atributo, temos o campo código IBGE, código UF, nome município, UF, área, idente. Ou seja, a gente pode trabalhar esse mapa nosso com esses campos que foram carregados através do shapefile que a gente utilizou. Vamos deixar aqui por padrão o código IBGE, que é o campo que a gente tem aqui. Vou arrastar o campo IBGE para cá, para o atributo. E aqui no valor, a gente arrasta um campo que a gente quer utilizar. Pode ser um campo de texto para ele contar, ou pode ser um campo de valor numérico de quantidade, ou um valor em reais, caso a gente queira fazer um mapa que mostre valores quantitativos ou valores reais de vendas por município, por exemplo. Vou arrastar um campo aqui para eu contar a quantidade de clientes que eu tenho por município. Vou alterar aqui para contar. Dessa forma, o sistema já começou a contar aqui para a gente quantos clientes eu tenho por município, está mais localizado aqui na parte de baixo, no estado de São Paulo. Conforme a gente vai dando zoom com o nosso mouse e encostamos o mouse, é mostrada a quantidade que a gente tem e o código do IBGE. A gente pode alterar para o sistema mostrar também o nome da cidade. A gente vem em estilo e layout, clicamos em rótulos de forma e alteramos aqui, por exemplo, para nome Muni, que é o nome do município que a gente tem ele no shapefile. Vamos alterar também o tooltip aqui embaixo. E clicamos no botão OK.
Caso a gente selecionar alguma cidade, a gente vê que ele foi alterado do código do IBGE. Agora o sistema lista para a gente o nome da cidade. Clicando com o botão direito em editar nomes, podemos alterar os nomes do mapa nosso. Por exemplo, vamos alterar aqui para quantidade. E vamos colocar um título para o mapa. Dessa forma fica melhor a nossa visualização. Agora a gente já tem bem representada a quantidade de clientes que a gente tem por cada cidade. Podemos alterar as cores que foram feitas dinamicamente, clicando na opção do símbolo de soma que se encontra ao lado de mapas. Podemos clicar em permitir edição. O sistema criou uma legenda para a gente aqui de cores por percentual, de 0 a 100%. Podemos criar a nossa própria legenda com as nossas próprias cores. Por exemplo, vou fazer uma pequena alteração aqui, alterando algumas cores. Vou clicar no botão aplicar. Já podemos reparar que o sistema alterou para a gente as cores do nosso mapa. Podemos também clicar aqui em personalizado para criar uma escala de cores e em escala absoluta para a gente digitar valores reais para nossas cores. Se a gente deixar em percentual de escala, o sistema representa as cores de forma percentual. Em escala absoluta, a gente tem que digitar os números que a gente quer que represente nossas cores. Vamos deixar aqui em percentual de escala e vamos dar um OK. Podemos, em estilo e layout, apresentar a legenda, clicar no botão mostrar legenda, o sistema vai fazer uma legenda das cores para a gente. E também podemos deixar marcada a opção bloquear movimentação. Dessa forma, o sistema bloqueia a visão que a gente tem no momento e o cliente não consegue dar zoom ou alterar essa visão. Se a gente clicar novamente, fica liberado para a gente poder dar um zoom no mapa e visualizar melhor os itens. Quando a gente clica no botão toda a extensão, o mapa é carregado novamente mostrando toda a extensão dele. Em modo cliente, o mapa irá carregar, porém ele irá mostrar com ênfase aonde tem mais dados. Por exemplo, no nosso caso aqui, ele iria dar um zoom mostrando a parte do estado de São Paulo que tem mais itens para visualização. Vamos criar agora um outro tipo de mapa, que é o ponto de geomaps. Vamos clicar aqui em mapa de pontos geográficos. Esse mapa exige que a gente tenha um campo de latitude e longitude. Então aqui a gente tem um campo latitude e longitude de uma determinada região, de um determinado ponto no nosso mapa. E vamos primeiro selecionar aqui o mapa clicando em importar mapa. Clique em importar mapa. Vamos selecionar o mapa municípios polígonos. Então esse mapa também é do tipo shapefile, porém muda o atributo. Vamos arrastar um campo para o valor, vou arrastar o mesmo campo que eu utilizei no mapa ao lado e vou alterar aqui para contagem. Reparem que esse mapa, ao invés dele pintar, ele deu para a gente a quantidade que a gente tem representado em cada cidade, sem a necessidade de encostar o mouse para ver. Se a gente clicar no botão estilo e layout, a gente pode alterar o título da forma, colocando, por exemplo, o nome da cidade também. O sistema mostrou para a gente o nome de cada cidade. Podemos clicar na aba Informações e habilitar o cluster do mapa. Dessa forma, o sistema agrupa as cidades que têm pontos perto um do outro, ficando melhor a visualização ao invés de ficar vários pontos mostrando pra gente. Então, se a gente voltar o zoom aqui, a gente consegue ver de uma forma melhor e clicar somente no ponto que interessa. Por exemplo, vamos clicar aqui nesse 21 points. Dando um clique aqui, o sistema abre pra gente somente esse ponto, conforme a gente for dando o zoom aqui com o mouse. Conforme a gente vai aproximando, o sistema se desfaz do cluster e vai mostrando para a gente a quantidade de cada cidade. Podemos converter esse mapa aqui para outro tipo de mapa. Por exemplo, podemos converter para o mapa de bolha, que é o segundo mapa que a gente tem aqui nos nossos tipos de mapas. Convertemos aqui, vamos dar um zoom. O mapa de bolha, ele faz uma bolha e conforme a gente vai dando um zoom, ele irá abrindo em outras bolhas, até chegar no nível da nossa cidade.
Podemos arrastar um campo para fazer a cor de cada bolha. Então, por exemplo, vamos arrastar aqui o nosso campo que a gente está utilizando para fazer a contagem. Vou alterar ele para contar. Dessa forma o sistema já deixou um pouco colorido para a gente e a gente consegue editar as cores clicando aqui na opção semelhante ao mapa ao lado. Vamos converter esse mapa agora para o tipo do mapa de pizza. Nesse caso ele também fez uma pizza para a gente e conforme a gente vai abrindo a gente consegue ver os pontos espalhados que são as nossas pizzas. Podemos arrastar um campo de argumento para ele, por exemplo, vamos arrastar o campo do município, município descrição. Dessa forma, a gente tem vários municípios, por exemplo, nessa pizza, a gente tem 6 pontos. Boituva, Capela do Iperó e Tatuí. Assim o mapa vai fazendo para a gente várias pizzas, agrupando as cidades que tem perto uma da outra. Caso a gente queira, a gente pode utilizar tanto esse primeiro mapa quanto o segundo como filtro. Podemos vir na opção de informações, tanto no primeiro como no segundo, marcar a opção filtro mestre. Por exemplo, vamos criar um novo indicador aqui na tela. Vamos criar uma grade, listando aqui para a gente o nome do usuário e a quantidade. Vamos deixar aqui do lado. Vamos deixar um mapa embaixo do outro. Vamos marcar também no mapa de baixo a opção filtro mestre múltiplo. Quando a gente selecionar alguma cidade ou mais que uma cidade, o sistema lista para a gente somente os usuários dessa cidade selecionada. Podemos também apertar o Ctrl do nosso teclado e selecionar mais de uma cidade e os valores ao lado vão se alterando. No mapa que a gente tem em cima, funciona do mesmo modo. Por exemplo, vamos selecionar aqui uma cidade. Vou selecionar a cidade de Porto Feliz. Nesse caso, o sistema listou para a gente os usuários dessa cidade e conforme a gente vai alterando além de alterar o mapa embaixo, vai alterando também os dados que a gente tem ao lado. Obrigado e até logo!